estamos hoje aqui celebrando mais um dia das jornadas de direitos humanos, com a presença da Lara. Ela participou de um documentário que um professor da casa, o Piero Sbragia, fez, chamado Em Refúgio, em parceria com o Acnur, também sob coordenação do professor Furriela, que é o reitor da faculdade e que tem grande representatividade, né? Ele é o presidente da questão dos refugiados na OAB. Ela é uma das nossas convidadas, foi uma das nossas convidadas, né? Uma das convidadas do professor Piero na produção desse documentário. E ela vai contar um pouco das questões, um pouco da vida dela, dessa questão que a trouxe aqui para o Brasil, né? Porque ela está em refúgio por conta da questão da orientação sexual, né, Lara? Então, ela vai explorar isso um pouco mais. Eu agradeço a presença de vocês. Nós estamos no YouTube também, então tem muitos alunos e outras pessoas nos assistindo de casa ou do trabalho. Obrigada pela presença e bom dia. Meu nome é Nadine, estarei aqui com vocês. Bom dia, meu nome é Lara Lopes, sou de Moçambique e estou aqui no Brasil faz 5 anos agora. E filha única. Falar da minha história hoje em dia é um bocado assim, meio que complicado, né? Atendendo a situação que o Brasil agora enfrenta com relação à questão da homossexualidade, né? Sendo que eu saí do meu país por uma questão igual e hoje praticamente é como se eu estivesse a entrar de novo para viver a mesma história, que é buscar que os meus direitos sejam respeitados. Então, hoje em dia, hoje, né, 2019, é complicado para mim, porque eu estou naquela questão, será que eu fico ou tenho que procurar outro lugar para me refugiar? Então, eu estou nessa fase agora, se fico ou não. Quando eu saí de Moçambique em 2013, não foi uma saída desejada ou não foi uma saída da qual eu planejei assim como uma viagem dos sonhos, jamais. Porque sendo filha única, eu sentia um certo dever e obrigação com relação à minha mãe. Mas o que antecedeu, né, essa questão que tem que sair, ou sai, ou algo acontece. No seio da família, vivi coisas bastante dramáticas, desde o abandono do meu pai, né, que no caso não só abandonou a mim, mas abandonou a minha mãe por achar que ela era culpada por eu ser homossexual. Por 10 anos não vi o meu pai. Os outros familiares que em convívio, né, assim, eventos, Natal, aniversários, casamentos, eu era isolada. Eles não deixavam, por exemplo, se o meu primo fosse casado, ele não deixava que a sua esposa sentasse perto de mim, ou me cumprimentasse, ou conversasse comigo, por achar que, em algum momento, se eu fosse conversar com ela, eu seria uma má influência para ela. Então, essas situações no seio da família são bem piores que as de fora. Vamos a falar da sociedade. O meu jeito de vestir já chama atenção, que essa menina é diferente. E eu, estando num país, né, extremamente machista, em que a mulher já nasce com aquele rótulo do que ela deve fazer e o que ela deve ser perante a sociedade,
E de repente você se vê diferente daquilo que a sociedade espera que você seja. Então começam também outros problemas fora, que são as pessoas xingando, que são as pessoas atribuindo nomes, apelidos. Já fui alvo de agressões assim, por pessoas civis. Estamos a falar de um cara que, por maluquice, né? Vou falar assim, achou que devia agredir e agrediu. Vou falar da própria polícia, que por achar ou por suspeitar que eu e a minha parceira éramos realmente parceiras, achou que deveria nos dirigir até a delegacia e autuar a gente e prender a gente porque ele suspeitou, né, que a gente tivesse, como ele falou, atentado ao pudor, e que a gente estava cometendo algum crime. E eu, como tinha bebido um pouco nesse dia, foi mais um motivo para que ele, né, encontrasse uma maneira de... E aí veio o assédio que a gente sofreu, mas a minha parceira, né, porque ele, ao ver que realmente a gente era um casal, eles foram assediar a minha parceira. Então, quer dizer, nem a própria polícia que está para proteger a sociedade não tem essa capacidade de entender que, sendo ou não um casal, a gente tem os direitos, tem os nossos direitos como cidadãos moçambicanos. Então, essas e diversas outras situações, como na própria faculdade, os próprios professores eram os primeiros a incitar piadas, defamações, né, com relação à homossexualidade. Quer dizer, então, crescer num ambiente, crescer numa sociedade em que não se fala de igualdade de gênero, não se fala de homossexualidade, ou que se diz que, ou se atribui a homossexualidade a coisa do europeu, que foi o europeu que trouxe, é difícil você se assumir, é difícil você lutar pelos seus direitos. Então, eu me vi vencida por essas todas as dificuldades que eu encontrei desde o primeiro momento em que eu decidi me assumir lésbica, assumir que eu sou homossexual e não querer deixar que a sociedade tomasse conta da minha vida, que desse regras para que eu pudesse viver. E isso me custou muita coisa, desde a própria família, que é a convivência, a própria sociedade, porque eu, mesmo fazendo a faculdade, mesmo me formando lá, não conseguia encontrar um emprego, porque aquilo ditava o espaço que eu devia frequentar. Se eu fosse para uma entrevista de emprego, era difícil que eu fosse entrevistada e posteriormente fosse dado um resultado, porque só de ver o meu jeito de vestir, eles já poderiam dizer, a vaga já foi preenchida. Mas a vaga não foi preenchida, mas porque a sua aparência mostrou o que você é, automaticamente eles falam que a vaga foi preenchida. Nesse meu trajeto todo, por ironia do destino, eu fui assistir uma novela brasileira que abordou, acho que pela primeira vez, sobre a homossexualidade. Mulheres apaixonadas, é isso. Então, assistindo essa novela, eu falei, nossa, a homossexualidade não é coisa do outro mundo. O Moçambique é que não está... que não sabe falar sobre isso. A sociedade não permite que as escolas abordem sobre isso. As próprias pessoas não aceitam que existe o diferente, não é? Eles querem justificar o preconceito deles usando a Bíblia. Quer dizer, ele vai evangelizar você ou vai pregar a palavra para você, querendo que você se sinta um monstro, na verdade. De uma maneira de você achar que realmente o que você não existe, é abominável.
Isso são coisas que eu ouvi várias vezes, e por várias vezes eu acreditei que realmente eu era uma pessoa abominável, que eu era... Nossa, que não existia realmente a homossexualidade em Moçambique, que talvez eu fosse a única pessoa com essa tal doença, né, que eles até hoje pensam. Mas assistindo essa novela, eu fui buscando mais informações, porque eu também tinha uma certa ignorância com relação aos meus direitos como cidadã moçambicana, né? Assistindo a novela, eu fui buscando um pouco mais saber como é que eu poderia viver em segurança, primeiro, e depois lutar por aquilo que eu sou, e poder ajudar outras pessoas. Assistindo a novela, eu fui pensando, falei, será que eu não devia sair daqui primeiro e ir para o Brasil? E tentar ver se realmente é isso que a novela está a mostrar. A novela não mostrou que não existe preconceito no Brasil, jamais. Não mostrou que não existem pessoas que não concordam. Mas a novela mostrou uma coisa que é: você é homossexual, eu respeito, não é? Que um pai, o amor de um pai por um filho pode superar essa barreira grande que é... Porque todo pai tem o seu sonho com relação ao seu filho. Não é fácil para nenhum pai ouvir que o seu filho é homossexual. Não é. Mas essa novela despertou em mim uma coisa que eu não tinha. E depois de algum tempo de eu ter assistido essa novela, eu decidi que eu devia sair de Moçambique. Me organizei no mínimo que eu achava que era o suficiente para chegar aqui. Não despedi a ninguém, não falei com ninguém, né? Aliás, com a minha parceira, só porque a gente morava junta. Mas nem a minha mãe, ninguém da minha família eu despedi. Eu fui embora, cheguei aqui no Brasil, 6 meses depois é que eu falei para minha mãe onde é que eu estava. E 1 ano depois é que eu permiti que ela falasse para as outras pessoas onde é que eu estava. Porque o meu medo era enorme. Primeiro porque quando eu cheguei aqui, eu achei que eu fosse ser deportada. Não cheguei logo na Polícia Federal e falei, eu sou LGBT, eu sou lésbica, eu sou homossexual, eu quero refúgio por isso, não. Porque eu não sabia se aquele Polícia Federal era o mesmo ou pensava do mesmo jeito que aquele policial lá do meu país. E que se eu falasse aquilo, ele ia falar, não, isso não é nada, você pode voltar para o seu país. Aí eu tive que falar uma outra coisa para ele e, com o passar do tempo, ao chegar no CONARE, eu me senti mais tranquila, me senti mais à vontade e falei o real motivo que me trouxe aqui para o Brasil. Então, nesse percurso até aqui ao Brasil, nossa, eu perdi 2 amigas em menos de 6 meses. 2 amigas minhas que cresceram comigo, que estavam nessa luta comigo. É aquilo que eu falo, se eu pudesse pegar elas e trazer, eu traria. Jamais passaria pela minha cabeça que com elas poderia acontecer algo. Mas, infelizmente, aconteceu. Em menos de 6 meses, eu perdi 2, já brutalmente assassinadas. O que eu mais temia pela minha vida aconteceu com elas. E hoje, estando aqui, não foi fácil também para mim falar sobre a minha orientação sexual para o povo brasileiro. Não foi. Porque eu ainda tinha muito medo. Foi bem conversado com o Miguel do Acnur. Foi quando ele falou para mim, Lara, eu acho que você devia contar um pouco da sua história. Porque, por mais que vocês não acreditem, existem várias pessoas LGBT aqui, mas que têm medo de se assumir. Ele vai contar, assim, para o policial federal, para a pessoa do CONARE,
mas jamais ele vai contar para a população dele. Porque a gente sai da África, mas a África não sai de muitos de nós, infelizmente. E tem muita comunidade africana aqui. E eles ainda têm essa mentalidade lá. Ainda tem aquela cultura, aquela educação que nos foi dada lá, como base também para viver aqui. Então, eles acham que a homossexualidade é coisa do diabo, né? Como eles falam para mim, que eu abracei o diabo. Mas hoje eu consigo entender que eu não abracei nenhum diabo, não é? Mas que era uma maneira de fazer uma lavagem cerebral à minha pessoa, para ver se eu tentasse ser uma coisa que eu não sou, não é? Então, hoje eu tento, na medida que eu posso, ajudar aqueles refugiados de LGBT que estão aqui a se assumirem, a falarem, a contar um pouco da sua história. Porque eu não acredito que a minha história seja melhor ou pior que a de outros. Mas eu acredito que tenham pessoas com histórias bem mais dramáticas. Eu não sei se vocês têm assim, alguma noção de alguns países africanos, mas a mulher em si, sendo ou não lésbica, a mulher em si, ela não tem um valor, não tem valor na cultura africana. Ela é muito submissa, ela é muito desvalorizada, ela é muito inferiorizada. Mas tem muita mulher com muita capacidade. Então, a gente crescendo, sendo educada, que a gente tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, dar a eles permissão para poder fazer o que quiser. No entanto, que a violência doméstica lá na África é enorme. O índice de violência doméstica é enorme. O índice de estupro é enorme, mas você não vai encontrar dados a respeito disso. Por quê? Porque não existe assim, uma lei que criminaliza aquele marido, né, que estupra a sua esposa, porque fazer um sexo sem consentimento é estupro. Mas isso é o que mais acontece. Aquele marido que bate na sua esposa, ele tem permissão para isso, tanto da família como da própria legislação lá, que pode bater, porque ele foi lá na família e pagou. Ele fez um noivado. Então, ele tem direito, ele tem poder, ele comprou aquela pessoa. Imaginem para um homossexual. Então, hoje em dia, eles criaram leis, quer dizer, leis não, criaram uma lei que não criminaliza a homossexualidade. Mas essa lei não diz ao civil que ele não pode agredir o homossexual. Graças a Deus, tem outros países africanos que estão tentando caminhar no caminho certo, que é criando leis que criminalizam quem comete um ato de violência contra alguém por causa da sua orientação sexual. Mas Moçambique está muito longe disso. Porque é um país que ele acha que aceitar a homossexualidade das pessoas se submeter a posterior aceitar o casamento, né? Casamento gay. Isso é uma coisa que eles não querem, entendeu? E a Angola, acho que semana passada, implementou uma lei que criminaliza quem comete atos contra... Mas era um dos países que mais matava gays. E uma das coisas que eu falo, que tem estatísticas que falam que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, né, no mundo. Eu, Lara, que venho lá da África, eu não acredito. Vocês têm esses dados, porque são dados que alguém levantou e mostrou para vocês. Mas eu não acredito que tenham dados desse gênero feitos em Moçambique ou outros países da África. Estamos a falar de um continente que tem a maioria dos países que são praticantes
religião muçulmana, e os muçulmanos, eles são extremamente preconceituosos. Estamos a falar de países que têm leis que matam homossexuais. Estamos a falar de países que têm presidentes com discursos de ódio. Estamos a falar de presidentes que fazem discursos intimidando os homossexuais. Há pouco tempo, o presidente da Nigéria, em um dos seus discursos, ele falou que aqui no meu país não tem gay, não tem homossexual. Isso é um discurso para quê? Para intimidar aquele homossexual, para que ele não saia ou que ele não se assuma. Então, se você for para um desses países da África e levantar dados sobre assassinatos de homossexuais, vocês vão ver que é um absurdo. Mas como não existe um levantamento desses dados, claro que o Brasil vai aparecer no topo. Mas eu falo, se você vai para a África do Sul, a gente vai falar de violação cura, que é o estupro cura, que eles falam. Eles estupram as mulheres homossexuais, alegando ser cura. Eles matam. Eu acredito que a África do Sul seja o país que mais mata homossexuais. Mas a gente não tem dados. Eles não vão apresentar esses dados para vocês. Porque é um país que quem manda e quem decide é o presidente. O que tem que ser dito é ele que vai determinar. Agora, aqui vocês têm uma legislação que permite que vocês levantem dados, que vocês façam uma pesquisa com relação a essa temática. Agora, lá não. Se ele falar que esse assunto não tem que ser investigado, que esse assunto não tem que ser abordado, não vai ser abordado. E se você, ou se ele suspeitar, ou se souber que você está a abordar sobre esse assunto, está a investigar, dia seguinte você não vai estar aí vivo. Então, imaginem vocês, um homossexual, viver num país desse, que, partindo do próprio presidente e os demais, não permitem que você seja você mesma, certo? E não permitem que as outras entidades, que são ONGs e tudo mais, possam fazer levantamentos ou dados a respeito da homossexualidade naquele país. Em Moçambique tem bastante homossexuais. A África em si tem bastante homossexuais. Aqui no Brasil temos bastante africanos homossexuais, mas nenhum deles vai sair e falar: "Oh, eu sou homossexual". Não vão. Infelizmente, eu não quis me permitir mais isso, de ficar no armário. Se eu me permitir sair de Moçambique, então eu vou me permitir aqui viver na minha liberdade. Claro, sempre com respeito. E eu sempre falo que se você me respeita, o meu respeito vai ser recíproco com a pessoa. Então, tudo que eu não pude ter lá, graças a Deus, eu estou conseguindo ter aqui. Então, eu sempre vou agradecer ao Brasil por isso. Espero não ter que procurar um outro lugar para morar, né? Atendendo a situação que o país está vivendo atualmente, né? Ou com que as previsões, né, mostram que podem ser tempos difíceis, né, principalmente para a comunidade LGBT. Acho que falei um pouco, né? Você falou bastante, Lara, com relação a essa questão da religião. E eu queria entender se você, na sua visão, essa questão do machismo que já está presente na cultura da sociedade, foram questões que vieram trazidas, na verdade, por religiões neopentecostais ou a própria religião muçulmana, ou você acha que nas práticas ancestrais isso também já estava presente culturalmente? O que você acha? Sinceramente, pelo que eu vejo, pelo que eu vi, é uma questão
como é que eu posso dizer? Várias vezes eu ouvi que, os teus avós, se soubessem que você está fazendo isso, eles iriam castigar você. Porque a cultura africana, ela é muito espiritual, assim, né? Eles consultam muito. Então, eles acham que eu posso estar possuída por um espírito maligno. A minha mãe levou-me para um curandeiro. Quando eu falei para ela, eu não me recusei a ir, porque eu sei que não é um problema de espírito. Eu fui ao curandeiro com ela. Mas o próprio curandeiro falou para mim, eu sei que você não tem problema de espírito, e que a homossexualidade não é. Mas, infelizmente, não é todo mundo que vai aceitar. O que eu vou fazer aqui é algo só para sua mãe achar, né, que a gente está fazendo um ritual para tirar esse espírito de você. Mas você não tem espírito nenhum. Então, eles acham que é uma questão mesmo assim, dos nossos ancestrais mesmo. E, no entanto, que hoje em dia, posso falar de uns 10 anos para cá, quando nasciam crianças lá em Moçambique, os pais já não queriam dar nomes. Por exemplo, eu tenho o nome da minha avó, né, que é mãe do meu pai. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia falar, esse seu nome, certo? Então, de uns 10 anos para cá, muita gente não está dando nome de familiar, porque ele pode falar, essa sua avó aí era bruxa, ou essa sua avó era, entendeu? Então, se dá um nome, aquele espírito daquela pessoa vai ficar na criança. Então, por isso que as pessoas agora estão procurando dar outros nomes, assim, não dão nomes tradicionais, não. Então, eu acredito que esse preconceito mesmo é baseado em ancestrais. E eu já vou passar para vocês também perguntarem, que eu tenho certeza que vocês estão cheios de curiosidades. Só mais uma perguntinha. Como foi o processo, só para o pessoal entender, né, também quem está em casa, como foi o processo de conseguir esse visto como uma pessoa que buscou asilo no Brasil, né? Você foi até o CONARE, você conversou, mas como que é o processo? Como que se comprova? A gente eu vi uma notícia esses dias contando de umas pessoas que foram buscar refúgio no Uruguai, alegando alguma questão política, mas, na verdade, pelo que eu estava lendo na matéria, eram pessoas que tinham aprontado alguma coisa, e aí parece que desde a década de 70 ninguém tinha buscado refúgio no Uruguai. E eles tiveram esse pedido negado em menos de 24 horas. Então, como que funciona aqui no Brasil para você conseguir trazer esses elementos e falar, olha, eu estou buscando refúgio porque... O processo de pedido de refúgio é bem complicado, assim, tipo... cada caso é um caso, certo? Quer dizer, não só eu, a maioria das pessoas que vêm para o Brasil não vem como refugiado, nem como solicitante de refúgio. Todo mundo vem como turista, porque senão a embaixada lá do Brasil não vai dar o visto para você, já vai descartar. Eu vim como turista. Chegando aqui, você vai ou para a Missão Paz, que é aqui no Glicério, ou para o Caritas. Então, eles vão fazer o quê? Vão fazer a solicitação, que é o preenchimento de um formulário, para que você possa se apresentar na Polícia Federal. Então, é na Polícia Federal onde começa o processo todo, que é onde você vai ser entrevistado, né, que vão perguntar o motivo pelo qual você veio, o seu histórico familiar lá, né, vão pedir todos os seus dados. Nem sempre a pessoa apresenta os dados, né, reais, porque isso é um direito do solicitante de refúgio, porque pode ser um perseguido político. Então, ele não quer ser encontrado. Então, ele pode chegar aqui e falar um outro nome, né, e isso é permitido. Depois da Polícia Federal, o processo é levado para o CONARE.
No CONARE, você faz a segunda entrevista. Fazendo a segunda entrevista, a entrevista que você fez na Polícia Federal e a do CONARE é levada para o plenário, né, que é para os juízes lá, e eles vão debater. Primeiro vão ver se a história que você contou no CONARE e a história que você contou na Polícia Federal é a mesma. Se for a mesma, eles vão levar ao plenário para julgar o caso. Claro, acredito eu que tem, nesse período, né, que é bem longo, no mínimo 2 anos, no máximo, agora está a durar 5 anos, 4 anos, as pessoas esperando ainda que o seu processo seja julgado. Acredito eu que eles vêm por países, né, alguma informação a respeito daquilo que a pessoa alegou ser o motivo, né, pelo qual solicitou refúgio. Então, sendo países que a mídia demonstra que tem certos problemas, acredito que o processo é bem mais rápido. Claro que tem processos negados. Se você for falar para um angolano que ele está aqui, e o país está em guerra, o país não está em guerra, então não há assim um motivo. Agora, investigação, se a pessoa tem antecedente criminal, essas coisas todas, esse processo começou agora. Acredito que talvez já tenha existido alguns casos em que alguém tenha cometido algum crime lá e veio se refugiar aqui. Mas antes não. Então é um processo bem demorado. Então, depois do CONARE é que o seu pedido é deferido ou indeferido. Mas ainda assim você tem direito de recorrer da decisão deles. Mas se depois de recorrer eles continuam negando o pedido, aí você tem que voltar para o seu país ou pedir o refúgio, acho que num outro órgão, que eu já não me lembro qual é. Mas agora o processo está bem demorado mesmo, porque tem gente que chega aqui às vezes, né? E, por exemplo, eu sou moçambicana, vou chegar aqui, rasgo os meus documentos e falo que eu sou angolana. A Polícia Federal não tem como saber se eu sou moçambicana ou angolana. Aí ele vai me dar um documento e vai escrever lá que eu sou angolana. E a gente teve um caso desse há pouco tempo, ano passado, uma mulher que se suicidou no metrô, uma congolesa, né? Que se suicidou no metrô por causa disso. Que ela se jogou lá com as crianças. Ela morreu, mas as crianças não, graças a Deus. Por uma questão de desconhecimento. Às vezes você pede informação a pessoas que não têm noção da legislação, que é crime, falsidade ideológica. Entendeu? Você vai para a Polícia Federal e fala que você é angolana, depois volta, não, eu já não sou angolana, eu sou congolesa, depois volta, não, eu sou angolana. A polícia fica, o que você é, afinal? Né? Então, ela teve esse caso e acabou entrando em depressão e tentou suicídio, quer dizer, ela faleceu, mas os filhos não. Vou abrir então para vocês perguntarem, eu tenho certeza que vocês estão cheios de curiosidades, só que a gente só tem um microfone que passa, então eu pediria para vocês virem até aqui, se vocês não se importarem. Senão não sai, né, Negrete? Senão não sai no vídeo. Olá, bom dia. Meu nome é Vera, sou professora de gastronomia. Meu pai foi criado em Moçambique. Eu queria saber, que eu tenho primas lá, elas são todas muçulmanas, né? Aí elas vêm aqui para o Brasil, elas se realizam, elas põem shorts, tiram o véu, tomam caipirinha. Aí eu queria saber, assim, lá você era muçulmana, não? Nossa, é que nem eu, metade judia, metade muçulmana. E eu queria saber, como que você está... você falou um pouco, né? Eu me identifico, porque eu também sou, assim como você. Aí eu queria saber agora... Alô? Com a situação desse governo tenebroso que a gente tem agora, se você está se sentindo insegura, porque eu me sinto, meus amigos se sentem, como que você se sente? Você pretende buscar outro país, como o Uruguai, algum outro país que tenha uma mentalidade mais aberta? Eu estou pensando nisso, mas vou dar... Eu falei para mim mesma, e conversando com a minha parceira, eu falei, vamos deixar... Né? O ano começou agora, estamos em janeiro ainda, né?
Tudo bem que já tem casos e casos, mas vamos deixar pelo menos até junho, vamos ver o que vai acontecer até lá, certo? Caso até junho as coisas aconteçam de uma forma brusca, sim, eu vou entrar com o pedido, não no Uruguai, mas sim no Canadá. Porque em 2017, eu fiz um evento no Rio de Janeiro, um evento de cinema, e tinha lá era uma exposição de cinema, e tinha um filme que eles passavam sobre refúgio no Canadá. Tudo bem que o processo deles é meio que mais burocrático, né? Mais burocrático, mas é bem melhor. É bem melhor. Então... E eu assisti aquele documentário do refúgio, e aí você trabalha na área de gastronomia? Porque eu estou pesquisando. Você trabalha, né? Não? Não, eu, na verdade, faço trabalhos com o SESC, e nessa altura estava fazendo um trabalho com o SESC, que era sobre a gastronomia moçambicana, no caso. Eu estava ensinando os alunos do SESC. Você estava dando oficinas? Isso. Entendi. De culinária de Moçambique. Então, porque eu estou pesquisando a cena gastronômica dos refugiados em São Paulo no meu mestrado, aí se você tivesse interesse, queria te entrevistar. Tranquilo. Depois. E você falou que tem uma formação superior de lá, que você trouxe. Você foi formada em quê lá em Moçambique? Administração de sistemas. Entendi. Obrigada, viu? Bom dia, Lara. Queria agradecer um pouco por você trazer a sua trajetória de vida, sua assistente social, professora do curso de serviço social. A gente sabe que a gente vive tempos muito tenebrosos, né? Mas queria saber um pouquinho de você, como foi seu acesso às políticas sociais quando você chegou no Brasil? Porque você chegou numa conjuntura e pegou todos os impactos das transformações, né? Então, o que há de vir, com certeza, coisas piores. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória nesse acesso às políticas sociais. Com certeza você passou pela saúde, você chegou a acessar a assistência. Como é que foi a sua trajetória dentro das políticas sociais no Brasil? Como que foi sua recepção? Ainda mais que a gente tem o SUS que defende uma universalidade a todos, né? Então, acho que isso tem que ser sempre muito valorizado. Na saúde, eu nunca tive problema nenhum, assim, em termos de assistência, né? Sofri bastante com relação ao reconhecimento da minha formação em Moçambique. Porque quando não consegui. Porque quando eu cheguei aqui em 2013, não existia o sistema de validação de diplomas. Esse sistema foi implementado pelo Acnur agora, com a Compassiva, acho que em 2015. Então, nessa altura não tinha. Eu achava que era só chegar aqui e falar, mostrar e tal, e não era isso. Tive problema também com... A gente sabe que o protocolo, nem todas as entidades reconhecem como documento, né? Muitos querem que as pessoas tenham RNE. Então, para você abrir uma conta bancária é bem complicado. Isso foi um problema bastante sério. Para conseguir alugar uma casa, também foi um outro problema bastante sério. Eu já sou reconhecida, o outro problema que eu tive foi quando eu me deparei que não conseguiria trabalhar na minha área de formação, porque as empresas não entendiam que aquele diploma serviria aqui, ou que essa minha formação serviria aqui, que tinha que fazer esse processo de validação. Eu corri atrás para saber como é que era, mas só aceitam fazer a revalidação do diploma para quem é reconhecido como refugiado. Quem não é reconhecido, quem é solicitante de refúgio, não tem esse direito.
Por quê? Porque o caso dessa pessoa, ela não foi julgada, você não sabe se vai ser aceito ou não. Então, enquanto você não for reconhecido como refugiado, você não entra nesse programa do governo que é da validação do diploma. Isso acontece também nas faculdades. O governo tem, sim, acho que é convênio, né? Parceria, né? Com certas universidades, estamos a falar da UFSCar e tudo mais. Na altura que eu soube que tinham vagas na UFSCar, que eu quis fazer um curso para poder conseguir um bom trabalho, tendo formação aqui do Brasil, não foi possível porque eu tinha o protocolo. Então, para entrar nas universidades também, por intermédio da parceria do governo, tanto do Acnur, Caritas, é só para quem é reconhecido como refugiado. Então, essas barreiras são bem grandes, porque tem muita gente que tem formação superior, mestrado, mas porque ainda não foram reconhecidos como refugiados, eles não têm essa vantagem de poder fazer uma universidade. Aí a gente tem que procurar o quê? Uma faculdade privada. Graças a Deus eu fiz, terminei agora em dezembro, vou fazer colação de grau agora, mas aí tá, tive que fazer uma privada, tive que fazer essas coisas de... Como é que se chama? Não foi a AD, foi redação, né? Para poder entrar. Isso. Porque na altura que eu entrei, não tinha o RNE ainda. Não, eu fiz... Agora eu vou me formar em gestão de TI, que é uma área... É a mesma coisa, só que tem um pouco de gestão agora, né? Então, eu terminei agora em dezembro, vou fazer a colação de grau agora em março. Então, essas barreiras são bem grandes, porque se você tem uma formação e não é reconhecida, aí você tem que se submeter a trabalhos, não querendo desvalorizar, todo trabalho é digno, né? Mas você vem com uma mentalidade de que eu vou com a minha formação e posso trabalhar naquela área. Mas quando eu particularmente, quando vi que não conseguiria trabalhar na minha área de formação, né, para poder adquirir aquela experiência que toda a gente precisa, que todas as empresas pedem, né, quando você vai para procurar emprego. Trabalhei como camareira, tranquilamente, porque eu sabia que, olha, o processo tinha que ser desse jeito, né, começar de baixo para poder conseguir chegar lá. E trabalhei como camareira, fiz a minha economia ali. Eu falei, agora eu vou parar e vou estudar. Aí eu fui, estudei, agora só vou trabalhar na minha área mesmo. Os alunos da faculdade ficam tímidos em palestras, mas durante as aulas falam bastante, não? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, mas é por causa de casa. Então, tem um estudo de um professor inglês que ele atribui que as pessoas, sejam os refugiados ou migrantes, vêm para os outros países e trabalham no setor de hotelaria e restauração por ter uma identificação mais de se adaptar melhor, porque fala diferentes línguas, aí foi mais fácil para você. Mas você fala a nossa língua, né? Então, o idioma para você acabou não sendo uma barreira, né? O idioma para mim não foi uma barreira, mas não foi opção, não. Foi o que apareceu. Uhum. E quando aparece, você está precisando, é aquilo. Não tem como. Porque quando você chega aqui, o sistema chegou, vai para a Missão Paz. Na Missão Paz, você tem um período para ficar. E enquanto você está na Missão Paz, você tem que procurar um emprego. Se você não achar um emprego dentro daquele período que você tem que ficar lá, eles acabam tirando você de lá. Quanto tempo é esse? No mínimo 4 meses. Então, no máximo 6. Dependendo, se você tem criança, eles ainda dão um tempo maior. Uhum. Não é? Mas, se você não tem criança, aí é complicado. Então, nesse período, você tem que conseguir um emprego. Se você não consegue, você sai.
Então, imagina você não consegue um emprego dentro desse período. Você tem um protocolo. As empresas não reconhecem aquilo. E a única vaga que aparece para você como ajudante de limpeza, ajudante de cozinha, camareira, você não vai pensar duas vezes. Você não vai querer pegar naquele diploma e falar... Não, você vai pegar no diploma, vai guardar e vai trabalhar, porque você precisa. E foi rápido para você conseguir essa vaga? Foi pela Caritas que eu consegui. Eles falaram que tinha isso, eu falei, ó... E outra coisa, quando eu entrei lá, eu investiguei um pouco também sobre esse hotel, que é do Grupo Accor. Então, eu falei, ó, é o Grupo Accor. Você pode entrar como camareira e, posteriormente... Eles têm um programa, não é, para refugiados isso, lá? Né? Aí você, lá dentro, você pode concorrer a outras vagas. Entendeu? Sendo bilíngue, melhor ainda. Conhecendo outras línguas, era uma vantagem. Eu falei, não, deixa eu ir. Só que hoje em dia eu, infelizmente, estou num pequeno drama, porque eu sofri o acidente fazendo estágio. Então, eu não tenho conhecimento de legislação com relação a isso. Eu não sabia que existia o DPVAT, entendeu? Aí só dei entrada no DPVAT em dezembro. Eu sofri o acidente em dezembro de 2017, mas eu só dei entrada em dezembro de 2018. Nossa. E outra coisa, eu perdi 90% do movimento do meu pé. Então, eu não sei que processo eu vou levar com relação a isso. Porque se eu tiver que trabalhar no lugar em que eu tenha que ficar em pé, eu não vou poder ficar. Entendi. Se eu tenho que trabalhar num lugar em que eu tenha que fazer algum trabalho assim, um pouco forçado, eu não vou poder. Então, automaticamente eu me enquadro em alguma coisa, né? Então, quem vai me direcionar para isso? É bem complicado e difícil, né? Então, é uma coisa que eu quero correr atrás, é um direito, eu acho, Sim. né? Como reconhecida, mas não é toda pessoa que ajuda você. Não são todas as entidades que você vai lá e eles vão te ajudar. Entendeu? Então, é uma coisa que eu, conversando assim com amigos brasileiros, eles falam, não, você tem que correr atrás. Ontem que eu fiquei sabendo que existe algo que tem a ver de invalidez para Aposentadoria por invalidez. isso. Eu não sei o que é isso, mas a moça que estava comigo ontem, ela falou que eu devia procurar saber o que é isso, porque perder 90% do movimento do pé te aposentar porque você não tem mais condições de trabalhar físicas, entendeu? Então, E aí você foi atrás? Você vai atrás, então, disso agora? vou procurar saber se eu me enquadro nisso Sim. primeiro ou não, né? É Porque possível. eu não sei, não tenho, assim, alguém que me oriente, assim, né? Então, Tinha que ter um advogado especializado em direito internacional, né? isso. Então, eu teria que saber se... Obrigada. É legal ouvir assim as perguntas, porque eu acho que todo mundo tem curiosidades, né? E nós temos uma visão de quando nós estamos em outros países, né, como turistas, ou assim, eu quero ir morar em tal lugar, como se fosse fácil, mas também não é. Nós não vamos chegar um dia, sei lá, eu quero ir para a Inglaterra, vai chegar lá com o nosso diplominha e falar, eu estudei aqui na FMU, na FIAN, eu no caso me formei aqui. E levar o diploma e falar, olha, então, eles também não vão aceitar, né? E eu descobri que tem alguns cursos que realmente precisam de uma equivalência. Por exemplo, engenharia civil, porque as questões referentes ao solo são completamente diferentes de um país para o outro, de uma região para outra, né? Direito, certamente, são regras, né, que valem para aquele país. Mas eu não consigo... Medicina não deveria, né? Porque o corpo é o corpo. Mas eu não consigo entender como um curso de administração em sistemas, né? Que é o que a gente chama aqui de sistema da informação, ele pode ser diferente, haja vista que o Windows, a Apple e todas as empresas são as mesmas, né? Você agora com o RNE
por mais que você já tenha feito um outro curso, né, que foi gestão em TI, você agora não consegue ainda validar o seu diploma ou você ainda não foi atrás disso? Se sim, como? Eu fui atrás, já entreguei tudo, faz 1 ano, ou quase 2 agora, não tem resposta nenhuma. Eu entreguei para a Compassiva, que é uma ONG que trabalha com a Acnur. Aí ela é que é responsável por pegar toda a documentação dos refugiados já reconhecidos e você assina lá uma declaração dando poder à advogada para que ela possa ir até, acho que é Rio de Janeiro, uma coisa assim, dar entrada na validação do diploma das pessoas. Só que até agora não tenho resposta nenhuma. Já vai fazer 2 anos, já acho. Que foi bem antes de eu ter o acidente. No documentário Em Refúgio, que você participou, nós também tivemos a entrevista do Talal, que é um refugiado sírio. E eu conheci a história do Talal porque, em 2014, um grupo de alunas minhas aqui da faculdade fizeram um TCC sobre a questão dos refugiados aqui no Brasil. Só que eles focaram nos refugiados sírios. E no documentário Em Refúgio eu vi que o Talal está aqui na instituição, na FMU, fazendo as disciplinas necessárias para essa validação do diploma dele. Ele também chegou aqui no Brasil e ele é engenheiro, chegou aqui, não conseguiu, né, validar o diploma dele, foi trabalhar com o que apareceu, porque tinha filhos, esposa e uma família para sustentar, e agora que ele está conseguindo fazer essa validação do diploma. Você acredita que, com a validação do diploma, ou agora com o seu novo diploma, as empresas elas serão abertas para receber você e outras pessoas, ou você sente que ainda faltam políticas de incentivo para esse reconhecimento? Faltam políticas, bastante. Porque, vê só, eu terminei o curso, não tenho experiência ainda nenhuma. Então, você não tem como exigir experiência, não é? Como que você vai exigir experiência? Eu não tenho experiência ainda, eu quero experiência, me dá experiência, né? Então, não existem políticas de incentivo com relação a isso. Eu acho que o governo poderia fazer, por exemplo, a desinformação que muitas empresas têm com relação ao refúgio. Isso acaba criando essa barreira. Eu faço parte de um projeto, não sei se vocês conhecem, chamado Estou Refugiado. Esse projeto é de uma brasileira, ela é publicitária, e ela praticamente veio para quebrar esse gelo entre empresa e refugiado. Ela intermedia isso, ela vai às empresas, fala, ó, eu tenho um banco de dados cheio de refugiados formados, engenheiros, pessoas com PhD. Ela fala, eu quero que você dê uma oportunidade a esse refugiado para trabalhar aqui na sua empresa. E eu faço o quê? Preencho aquele banco de dados de CVs, entendeu? Então, eu acho que deve existir isso, mais pessoas que estejam para quebrar, porque o governo só não vai conseguir, porque ele não vai implementar essas políticas, não sei porquê, e as empresas vão ficar também nesse desconhecimento, entendeu? Então, eles só vão dar aquelas vagas pequenas, como ajudante de limpeza, porque o próprio refugiado fala, se eu não encontrar na minha área, aquilo que aparecer, você pode me chamar. Então ele fala, esse está precisando. Às vezes há pessoas que falam que, olha, ele vai te dar a vaga que o brasileiro não aceita. Por quê? Porque o brasileiro sabe que aquela vaga não é de 3.000. Mas ele, porque o refugiado precisa, ele vai dar 3.000. Entendeu? Então, esse projeto, ele é focado nisso.
colocação do refugiado no mercado de emprego. Se você é formado em medicina, ela vai procurar um sistema de validação do seu diploma. Se tem uma vaga no hospital para médico, ela vai levar o seu diploma a si mesmo. Se está em francês, em inglês, não interessa, ela vai levar, falar, está aqui. Ele se formou, ele só precisa de uma oportunidade. Aí vai caber à empresa colocar você, né, para fazer um curso para saber o seu nível de conhecimento. Então, vai caber à empresa, mas não pode desvalorizar aquele diploma da sua formação no seu país. Você pode colocar a pessoa para fazer um curso, para ver o nível de conhecimento da pessoa naquela área. Entendeu? Então, eu acho que se houver esse tipo de incentivo, por exemplo, eu vou começar trabalhando, graças a Deus. Já consegui na minha área. Então, o que a empresa vai fazer? Ele vai me capacitar numa área diferente, mas que está dentro de TI. Mas é uma área que está surgindo, quer dizer, é uma área que poucas pessoas têm conhecimento. O que ele vai fazer? Vai capacitar a Lara para aquela área. Porque ele quer que a Lara trabalhe ali, mas ele quer capacitar a Lara para que ela tenha mais conhecimento naquela área que tem mais valor para a empresa. Mas não desvaloriza a minha formação, que é gestão de TI. Então, se as empresas fizerem isso, eles vão ajudar muitos. Entendeu? Ele vai pegar o diploma e falar, você é formado em medicina, ok, qual é a sua especialidade? É fisioterapeuta, tá bom. Eu vou colocar você fazendo um curso onde ele vai poder avaliar o nível de conhecimento daquela pessoa. Aí depois ele vai fazer o quê? Vai colocar. Senão eu ia te conseguir. E o que você sentiu com relação às pessoas? Não as pessoas de entidades, a sociedade civil brasileira com relação à recepção, ou na empresa que você trabalhou, tudo bem, você trabalhou com hotelaria, é um pouco mais plural, mas o que, né, porque você encontra pessoas, ou não, né, pelo visto, não sei. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com relação à sociedade civil, porque existe um pensamento de algumas pessoas ignorantes que dizem que quando o refugiado ele vem trabalhar aqui, ou quando a pessoa de outro está tomando o emprego de um brasileiro. E aí, esses dias eu vi uma pesquisa, eu acho que foi até um palestrante das jornadas que chegou a levantar esse dado, essa informação. Eu lembro, foi a Beatriz da Acnur, que é presidente da Acnur. Ela trouxe uma informação dizendo que o número de pessoas que saem do Brasil é 3 vezes maior do que o número de refugiados que entram aqui. Então, pela lógica, não existe estou roubando a sua vaga. Mas com relação à sua experiência, como que foi, como que é, e o que você acha da sociedade civil na aceitação e na recepção, da sua recepção e de outras pessoas? Eu nunca tive problema com ninguém, assim, tipo, comunidade mesmo brasileira, graças a Deus. Nunca sofri, assim, preconceito por causa da minha orientação sexual. Já sofri por causa da minha cor. Isso eu já acho normal até. Mas não é, claro. Quando eu trabalhava no hotel, eu tinha uma colega lá que ela era da limpeza. Ela não era camareira, ela era da limpeza. E sempre no horário do almoço ela fazia sempre a mesma pergunta para mim. A mesma pergunta. Por que você saiu do seu país? Porque ela perguntava. A primeira vez que ela perguntou, me conta sobre a sua história. Eu contei, de onde eu vinha, que eu era filha única, que eu tinha me formado, que eu tinha casa própria, tinha minha vida estável, mas que eu tive que deixar tudo por um motivo. Acho que aquilo mexeu com a cabecinha dela. Por que ela tinha que largar tudo isso e vir para o Brasil? E trabalhar como camareira.
ela fazia sempre a mesma pergunta, só que um dia eu fiquei brava, eu falei, nossa, o que é que você quer ouvir? Você quer que eu conte uma coisa diferente, isso para agradar você? Eu não estou entendendo. Então, eu acho que a cabeça dela tinha essa mentalidade, essa pessoa tem formação, né? Tem tudo isso que ela diz que tem, e está aqui trabalhando como camareira, não é possível. Então, isso mexe realmente com a cabeça das pessoas, mas eu não mesmo eu colocando, mas é aquilo que ela falou, uma certa ignorância, né? Que naquele lugar poderia estar a minha filha, que está desempregada, poderia estar a minha prima, minha vizinha, mas não, está uma africana e tal, entendeu? Mas eu não levei aquilo a mal. Eu fiquei brava, claro, porque ela sempre me fazia a mesma pergunta no mesmo horário, né? Que é o horário do almoço. Eu vou para almoçar, não para ouvir ela ficando fazendo a pergunta. Então, eu fiquei brava por isso, mas eu entendi a situação dela. Isso, eu entendi a situação dela. Isso é comum, é normal e comum a gente ouvir. Mas, graças a Deus, eu tenho uma paciência de conversar e explicar, porque eu acho que é necessário, na minha condição, ter essa paciência de explicar para as pessoas, entendeu? Tem tanto brasileiro no meu país, tem tanto... A Vale que fez esse negócio agora está lá, entendeu? Quando a gente vê isso, a gente imagina lá em Moçambique se acontece um negócio desse. Mas tem vários brasileiros lá. Eu tenho amigo brasileiro em Moçambique, entendeu? Então, ouvir que a gente vem tirar emprego, que há pouco tempo, agora que o Bolsonaro ganhou, aqui no centro, não sei se sabem que aqui no centro tem muito africano. Tem um cara, acho que ele é Ripe, acho. Que ele chegou lá gritando, agora o Bolsonaro vai mandar embora vocês todos. Aí os meus amigos queriam ficar, pegar no cara, e eu falei, não façam isso. Deixa ele se expressar, é um direito dele. A gente não está no nosso país, entendeu? Tudo bem, o Brasil nos recebeu, mas ainda não é nosso país. Deixa ele Mas ele ficou gritando lá. E os meninos ficaram nervosos, xingando mesmo, falando nomes. Que olha, agora o Bolsonaro vai tirar vocês, macaco. Falando um monte. E ali fica um monte de africanos. Não é africano de Moçambique, é de vários países ali. Entendeu? Então, eles começaram a ficar nervosos. Eu falei, não, deixa. A solução é ignorar. Porque tem certas pessoas que é só fazendo isso, ignorar. Deixa a pessoa falar. Não é? Porque se você for responder, aí você vai criar aquele clima que ele quer. E você não vai ter razão. Você não vai. Então, melhor ouvir e fingir que ninguém está aí falando. Então, para mim, no meu ponto de vista, eu tenho paciência de conversar com a pessoa, explicar, mas se passar do ponto, aí, nossa, aí eu fico brava. Fico brava, mas vou embora, não fico brava na agressividade, não. Só queria te falar uma coisa, ela vai fazer uma pergunta, mas existe uma diferença muito grande entre o direito de se expressar e você ferir outra pessoa sendo preconceituoso, xenófobo, misógino, ou racista, ou homofóbico. Então, obviamente, não incitaria a violência, não acho que ninguém deve brigar, acho que o seu conselho foi bem consciente, mas isso não quer dizer que a pessoa tem o direito de fazer o que fez. E a grande questão do atual governo, ela tem... não é que o presidente vai baixar um decreto dizendo que agora pode fazer isso ou aquilo, mas ele instrumentaliza a sociedade para que as pessoas que já tenham esses preconceitos arraigados nas suas consciências, para que exerçam esse tipo de função, né, dentro da sociedade, de fiscal de tudo, né, fiscal da sexualidade do outro, fiscal do não sei o quê, fiscal do não sei o que lá. Então, eu te aconselharia, numa situação dessa, chamar a polícia. Eu sei que você pode dizer, mas a polícia vai vir. Não é verdade. A polícia, ela está fazendo o trabalho dela. E isso é crime, né? Então, existe disque denúncia. A gente não pode... Porque o que eu penso? Que se a gente sempre se cala, a gente acaba permitindo e dando espaço para que as pessoas ajam dessa forma.
vira uma coisa institucional. Uma vez eu estava em uma loja de um shopping, não vou citar o nome, porque estamos sendo gravados, mas eu estava numa loja do shopping e passou um grupo de meninos que eram cabeleireiros, que estavam num evento próximo a esse shopping, e aí um vendedor dessa loja satirizou os meninos como sendo cabeleireiros e falou nomes, né, pejorativos com relação à sexualidade deles. E naquele momento eu virei para ele e falei: oi, o que você falou? E aí eu dei a entender como se eu fosse corroborar com a opinião dele, só para ele repetir. E quando ele repetiu, eu chamei o gerente. Eu falei: agora a gente vai conversar. Por quê? Porque se eu deixasse para lá, do tipo, ignorante, deixa para lá, eu iria, de certa forma, deixar espaço para ele fazer aquilo. Não estou dizendo que você deve comprar essas brigas, mas estou dizendo que você não é inferior, nem nenhum refugiado, muito pelo contrário, é inferior a qualquer cidadão brasileiro. Então, que às vezes a gente tem que ter esse papel de, não de brigar, mas de lutar, né? Que é diferente. E, não sei, fica como a minha opinião mesmo, não sei se vale de algo, mas, né? Pode falar. Fazem perguntas, eu vou aproveitar para o meu mestrado. Então, é que você falou desse lance do brasileiro pensar que vai pegar o emprego dele. Se fosse assim, os mais médicos lá já estaria todo mundo sendo atendido nas aldeias, né? Porque não apareceu ninguém para o norte, para os confins do Brasil, não preencheu até agora as vagas, né? Que foi bem absurdo isso, né? Dele colocar em xeque a competência dos médicos cubanos, sendo que Cuba é referência mundial em medicina, né? Mas, enfim, aí, mudando de assunto. Em relação à palavra, o termo, a pessoa se referenciar a você enquanto refugiada. Porque, assim, eu tenho acompanhado o depoimento de alguns refugiados que se sentem muito incomodados quando são denominados enquanto refugiados. Porque eles falam assim: eu não sou a refugiada fulana de tal, eu sou a fulana de tal. Eu sou uma pessoa, um ser humano. O estatuto do refúgio ele é temporário. E ele se diferencia da migração porque é um deslocamento forçado. Se não é por conflito ou por guerra, no seu caso, foi uma perseguição à sua orientação sexual, né? Então, eu queria saber como você se sente, se você vê como é um estigma, ou você não vê problema nenhum nessa condição de ser tratada enquanto refugiada. Ou você já se sente brasileira ou cidadã? Sou brasileira, sou brasileira. Sou brasileira. Eu vou me naturalizar, mas sou brasileira, sim. Não sinto, não. Eu sou refugiada. Claro, estou em estado de refúgio, né? Mas não sinto, não. Bem tranquilo. Mas eu prefiro que as pessoas me vejam como brasileira. Eu sou brasileira. No entanto, tem gente que olha para mim e fala... Quando eu falo, você não é brasileira, né? Eu falei: não. Eu falo: nossa, mas você parece carioca do jeito que você fala. Eu falo: então, eu sou carioca. Sou brasileira. Eu prefiro que as pessoas pensem que eu sou brasileira ou que me chamem de brasileira mesmo, não tem problema. Mas também não tem problema nenhum que a pessoa fale: refugiada lá, não tem, não. Bom dia. Obrigada, Lara, pela sua presença. Meu nome é Claudilene, eu sou professora aqui da FMU, do curso de Serviço Social, e sou socióloga de formação. Bom, quando você falou sobre a questão do preconceito étnico-racial, me incomodou um pouco. Por quê? Porque eu sou professora de uma disciplina chamada Formação Sociohistórica e Política do Brasil. E nessa disciplina, no serviço social, nós trabalhamos, né, o processo de colonização brasileiro e como se formou uma sociedade machista e patriarcal, que é secular, né, vem de séculos, há mais de 500 anos. E eu concordo com as colegas dizendo que a gente não pode deixar que a cultura do ódio, né, porque essas últimas eleições se acirraram muito, né, mas a gente não pode deixar que a cultura do ódio nos domine. Porque eu imagino para você, né, eu queria que, inclusive, você aprofundasse um pouco essa questão do preconceito. Eu sei que é muito complicado, né? Eu vou chamar a polícia, eu sei que eles não vão fazer nada.
É isso que a gente já parte. Mas se a gente não chama, a gente já está partindo do pressuposto que eles não vão fazer nada. É claro, não tem que agredir, etc. e tal, mas preconceito é crime e preconceito tem que ser denunciado. Bom, eu imagino você, porque assim, sobre a questão da orientação sexual de qualquer ser humano, não está escrito na nossa testa a nossa orientação sexual. Você não vai para uma entrevista de emprego, né, e vai falar, olha, eu sou a Claudilene, minha orientação sexual é X ou Y. Mas, eles, por exemplo, eu sou uma mulher, você é uma mulher, né, você é uma africana, né, moçambicana, a sua condição e seu status é de refugiada, e tem a questão da cor da nossa pele, né, da sua, da minha, etc. e tal. E é 4 em 1. Oi? Eu falo 4 em 1. 4 em 1. Tem a questão da cor da nossa pele também. Então, eu queria que você nos colocasse, se fosse possível, porque eu conheço alguma dessas instituições, a Caritas, a Acnur, o Jubileu Brasil também trabalha com os refugiados, principalmente haitianos, etc., que são ligados mais à igreja, mas tem leigos também, né? A Acnur é da ONU, né? Uma instituição, uma organização da ONU. Mas eu queria que você dissesse também, e eu conheci os refugiados palestinos, né? E conheço, né? Conheci não, eu conheço. E eles vêm com essa formação também que você disse. Veterinários, médicos, professores, juízes de direito que estão aqui, inclusive fazendo esfirras, né? Porque não conseguem outro tipo de trabalho. Mas eu queria que, se você pudesse, né, dentro da sua visão aqui, da sua experiência prática, colocar o que você pensa, se são os homens ou as mulheres refugiadas que sofrem mais preconceito. Porque eu tenho a impressão que a mulher sofre um duplo preconceito. E a mulher, né, assumidamente homossexual, nem sei mais se é triplo ou quádruplo, né? E eu queria só dizer para você que seja muito bem-vinda, porque nenhum ser humano é ilegal. A mulher realmente sofre mais preconceito, sim. Sendo homossexual, no meu caso, sendo homossexual, pior ainda. Na minha comunidade, é constante preconceito. Porque o que eles falam, é preciso ter estômago para digerir, não é? E outra questão eu não sei se vocês já repararam que tem muita mulher que veste ainda do jeito africano aqui. Então, tem gente que não se adequa, não se adequa, né, a ver isso. Tem quem fala, por exemplo, que a mulher muçulmana que coloca aquela roupa, aquela vestimenta que fecha tudo, ao chegar aqui, tem que perder esse hábito, né, porque está num outro país. Então, se ela se permitiu vir aqui, então ela tem que também entrar na cultura brasileira. Mas aquilo é uma questão religiosa. Então, o africano também é assim. A mulher africana, ela tipicamente se veste daquele jeito, com aqueles panos, coisa na cabeça e tudo mais, não é? E capulana, é isso mesmo. Só que aqui vocês falam pano. Então, a capulana. Então, tem gente que não gosta desse jeito, né, de vestir. Eu particularmente, eu gosto de vestir roupa africana. Mas tem certos lugares que as pessoas falam, ó, não vem daquelas roupas coloridas e tal, porque é um evento que não pode. Eu respeito, né? Não sei porquê, mas... Então, aí eu não coloco a roupa. Então, o homem já é bem mais tranquilo, ele já tem, acho que, aquela habilidade de poder se defender mais, não é? A mulher, por exemplo, africana, aqui, dentro da nossa comunidade, ela sofre muito ainda a violência doméstica. Sofre bastante a violência doméstica, mas ela não fala, porque é uma coisa que ela vem de lá, que o meu marido pode me bater. Ela não sabe que existe a Lei Maria da Penha. Aquilo que você falou para mim aqui agora, que eu posso achar que a polícia não vai fazer nada, mas eu tenho que chamar.
é o mesmo que eu falo para as minhas irmãs. Por mais que a gente ache que a lei não funciona, a lei Maria da Penha não funciona, mas você tem que denunciar o seu marido. Você não pode deixar que ele te bata até esse extremo. Ele tranque você em casa. Mas tem muita mulher africana que é feita isso. Ela é trancada em casa pelos maridos, para ficar aí só cuidando da criança e cozinhando. E ainda tem que ouvir um monte de absurdo, que é você feia, você é isso, cozido e assado. Há pouco tempo, esse meu jeito, assim, eu tive que xingar mas xinguei de nervo mesmo. Tive que ameaçar ele, que ia chamar a polícia e tudo, porque ele estava falando um monte de absurdos da mãe dos filhos dele. Mas um monte de absurdo. Então, eu pergunto, que homem é capaz de fazer isso? Chamar nomes à mãe dos próprios filhos. Quer dizer, não passa pela cabeça que aquela é mãe dos filhos naquele momento. Então, a mulher africana, ela sofre muito, assim, muito demais. Primeiro, e pior ainda, aquela que sai de lá sem marido e vem sozinha para aqui. E outra coisa, ela às vezes acaba se submetendo à prostituição, porque não consegue um emprego. Aí o que os homens veem? Essa veio sozinha, então não tem valor. Aí vai aquele, depois manda o outro, aí ela acaba fazendo prostituição para poder sobreviver. Então, a situação da mulher refugiada é bem complicada. E, às vezes, ela não tem um nível de escolaridade suficiente para poder ter um trabalho bom. A maioria das mulheres africanas que estão aqui não tem formação, ensino médio, não tem. Então, é difícil para ela conseguir falar o português. Porque vamos falar por exemplo, o Congo, que é uma colônia belga. Ele fala francês e o dialeto deles lá. É difícil ela falar o francês. Se for falar, vai falar aquele francês assim, meio assim, quebrado, né? Mas o dialeto ela fala perfeitamente. Então, para ela chegar aqui e falar o português corretamente, ou o mínimo para que ela possa se comunicar com o empregador ou com alguém, é bem complicado. Porque ela não tem aquele nível de escolaridade que possa lhe permitir essa facilidade. Eu estou falando de casos verídicos, porque esse projeto que eu faço parte, que eu estou refugiado, quando eu faço o currículo deles para colocar no nosso banco de dados, eu peço que cada pessoa lá me conte um pouco da história dele, o motivo pelo qual ele veio aqui para o Brasil. Então, sendo eu refugiada, conversando com outra refugiada, muitos se sentem à vontade, muitos choram, muitos nem acreditam que eu sou refugiada. Então, eu estou falando de mulheres, temos mulheres aqui que já foram estupradas, que têm filhos desses estupros lá. Estamos a falar de mulheres que o próprio marido aqui agride. Então, chegou um tempo que eu não sei qual é o nome que eu vou falar, porque eu recebia de tudo das mulheres. Aquela confiança de, eu estou conversando com uma refugiada, eu vou contar minha história para uma refugiada como eu. Então, aquilo acabava sendo íntimo. É que a pessoa conseguia mandar foto e falar, olha o que meu marido faz, olha o que meu marido fez. Entendeu? Então, estamos a falar de muita mulher que aqui foi estuprada, tem filhos de estupro, mulheres que eram usadas como armas de guerra, né? Para aqueles que estão lá dando o que os nossos países têm de bom para os europeus e tal, americanos, né? Porque, na verdade, é isso que cria o problema lá. Então, a mulher, em muitos países desses, é usada como arma de guerra. Então, elas, quando migram para aqui, não têm aquele valor. O homem africano não dá aquele valor. Acabam entrando na prostituição. Então, é bem complicada a vida da mulher africana aqui.
Bom, eu acho que eu vou encerrar, então. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas não somente em nome da instituição, mas em nome de todos os professores e alunos, né, da faculdade. Nós agradecemos a sua presença, Lara, por mais uma vez você estar aberta a contar a sua história, tirar dúvidas das pessoas, curiosidades, né, sobre esse processo de refúgio. Você esteve aberta para a faculdade todas as vezes que foi procurada, né, no documentário, agora. E eu tenho certeza que agora, com o seu novo emprego, você vai deslanchar, né? Encontrou uma empresa que olha o seu conhecimento e não onde você nasceu, porque isso não faz diferença. E eu diria... não é? Agora, é verdade, agora você lá traz um monte de refugiados para a empresa. E só fechando com relação às roupas, eu diria para uma pessoa que fala assim, mas eu não gosto dessas roupas africanas, eu diria, não use. Simples assim, não é? Eu não sou uma pessoa muito fã de calça jeans, porque eu não gosto de nada me pegando, eu não uso. E funciona para mim, tá vendo? Né? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você merece aqui uma salva de palmas da plateia. E eu queria te dizer que as portas do Complexo FMU FIAM-FAAM estão para sempre abertos para você e para todos os seus, para todos os que te são caros. Ok? Obrigada.